Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar uma das histórias mais intrigantes e sombrias da Bíblia, a história de Lúcifer, o anjo caído. Você sabia que Lúcifer era, antes de sua queda, um dos seres mais belos e poderosos que Deus havia criado? Ao longo deste vídeo vamos desvendar como ele se tornou Satanás, o adversário de Deus e da humanidade. Fique até o final, pois a jornada é cheia de reviravoltas que você não vai querer perder. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para mais conteúdos como este. Imagine um ser tão radiante que sua luz ofuscava a própria glória de Deus. Um ser que, em um momento de orgulho, decidiu desafiar o Criador. O que levou Lúcifer a se tornar o arquétipo do mal? Vamos descobrir agora. Lúcifer, cujo nome significa portador da luz, foi criado por Deus como um dos anjos mais gloriosos no céu. Sua beleza era indescritível, e ele ocupava uma posição de honra entre os seres celestiais. A Bíblia nos diz que ele foi feito com pedras preciosas, refletindo a glória de Deus em cada faceta de sua existência. Sua aparência era de esplendor, e sua voz possuía uma musicalidade que reverberava em todo o céu, levando todos a adorarem o Criador. Em Ezequiel 28, 12-17, encontramos uma descrição poderosa de Lúcifer. Ele é descrito como um querubim ungido, um guardião da santidade de Deus. Seu papel era não apenas servir, mas liderar as adorações no céu. Ele estava em uma posição privilegiada, com acesso direto à presença de Deus e a responsabilidade de adorar e glorificá-lo. Porém, à medida que o tempo passava, algo começou a mudar dentro de Lúcifer. Ele começou a se sentir insatisfeito e, por trás de sua beleza e poder, brotou uma semente de inveja. Esse sentimento não era apenas um capricho passageiro, era uma transformação de seu caráter. Lúcifer começou a contemplar sua grandeza, questionando seu propósito e seu papel. Ele contemplava não apenas sua própria grandeza, mas também a adoração que Deus recebia. Essa comparação começou a minar seu coração, levando-o a acreditar que ele merecia algo mais. A natureza criada de Lúcifer e sua beleza foram as sementes que germinaram em orgulho e descontentamento. Isso nos leva a refletir sobre a importância do livre-arbítrio em nossas vidas. Lúcifer, uma vez um símbolo de luz, começou a se transformar em algo sombrio, o que nos lembra que cada um de nós tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. O orgulho é um dos maiores inimigos do coração humano, e neste vídeo vamos ver como o orgulho se tornou a ruína de Lúcifer. À medida que ele contemplava sua própria beleza e poder, começou a acreditar que poderia ser igual a Deus. Ele não era apenas um ser magnífico. Ele tinha livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Essa liberdade é um dos dons mais preciosos que Deus concede às suas criaturas. No entanto, o que Lúcifer fez com essa liberdade foi trágico. Ao invés de glorificar a Deus, começou a desejar o que era reservado apenas para o Criador. Com o coração inchado de soberania, Lúcifer articulou em seu interior que ele poderia tomar o lugar do Criador. Passagens como Isaías 14, 12-14, nos mostram as intenções de Lúcifer, onde ele expressa seu desejo de subir ao céu e se tornar igual ao Altíssimo. Essa ideia não foi apenas um pensamento passageiro, foi uma convicção que cresceu dentro dele, alimentada por sua insatisfação e pela comparação com o Criador. Lúcifer começou a traçar planos, fazendo uma análise fria do céu. Ele percebeu que, para alcançar seu objetivo, precisava ganhar aliados. Essa necessidade de poder e controle começou a corroer suas relações com outros seres celestiais. O orgulho se manifestou como um câncer espiritual que não apenas prejudicou a Lúcifer, mas também teve o potencial de impactar aqueles ao seu redor. Este vídeo não só analisa suas características como um ser criado, mas também serve como um aviso sobre os perigos do orgulho. Neste momento, podemos refletir sobre as áreas de nossas vidas, onde o orgulho pode estar nos levando a decisões erradas. O orgulho, quando deixado incontrolado, pode nos levar a tomar decisões que não apenas nos afastam de Deus, mas também prejudicam nossos relacionamentos e nossa saúde espiritual. Lúcifer se tornou um exemplo vivo de como o orgulho pode corromper o que foi criado para ser bom e belo. A insatisfação de Lúcifer culminou em uma rebelião, uma tentativa de derrubar a ordem divina. Ele não estava sozinho. Muitos outros anjos, seduzidos por suas promessas de liberdade e poder, decidiram segui-lo. Esse movimento de rebelião não foi um evento repentino. Foi uma sedução sutil que se espalhou pelo céu, onde Lúcifer começou a espalhar suas ideias revolucionárias.
Em sua retórica, ele prometia liberdade, poder e igualdade, atraindo aqueles que estavam insatisfeitos com sua posição. Aqui, falaremos sobre a natureza da rebelião. Lúcifer não apenas queria o poder, mas ele queria a adoração que era destinada a Deus. Ele começou a questionar a autoridade do Criador, provocando dúvidas entre os anjos. O céu tornou-se um lugar de divisão, onde aqueles que estavam fiéis a Deus e os que estavam sendo atraídos pela voz sedutora de Lúcifer se enfrentaram. A atmosfera celestial ficou tensa. A Bíblia descreve essa batalha em Apocalipse 12, 7, 9, onde Miguel e seus anjos lutam contra Lúcifer e os anjos caídos. Vamos explorar a profundidade dessa batalha celestial, não apenas em termos de força física, mas também como uma luta espiritual pelo coração dos seres celestiais. A batalha entre Miguel e Lúcifer foi mais do que uma simples luta. Era uma demonstração do poder de Deus e a afirmação de sua soberania sobre toda a criação. Durante essa batalha, o céu se transformou em um campo de batalha, onde as forças do bem e do mal se enfrentaram. Lúcifer, que havia sido um líder, agora estava se tornando um traidor. A sua luta não era apenas contra Miguel, mas contra a própria ordem criada por Deus. O desespero de Lúcifer o levou a enganar seus seguidores, fazendo-lhes acreditar que estavam lutando pela liberdade, quando na verdade estavam se afastando de Deus. Vamos discutir as consequências dessa rebelião. Aqueles que escolheram seguir Lúcifer agora enfrentariam a realidade de suas decisões. O que exatamente aconteceu nesta batalha? Como Deus reagiu? E qual foi o destino dos anjos rebeldes? A derrota de Lúcifer não foi apenas uma derrota física, foi a confirmação de que o amor e a justiça de Deus prevalecem sobre o orgulho e a rebelião. Após a derrota, Lúcifer foi expulso do céu, levando consigo os anjos que o seguiram. Sua queda não foi apenas física, mas também espiritual. Em Ezequiel 28:17, lemos sobre como ele foi lançado para a terra em desgraça. Neste momento, vamos explorar o impacto dessa queda, tanto para Lúcifer quanto para a humanidade. A transformação de Lúcifer em Satanás não era apenas uma mudança de nome, mas uma mudança de natureza. Agora ele se tornava o príncipe das trevas, um ser cuja missão seria corromper a criação de Deus. Ele passou de um ser de luz para um símbolo de trevas e destruição. Vamos discutir as implicações dessa transformação, incluindo como ele se tornou o príncipe deste mundo e o líder de forças malignas. Lúcifer agora vagava pela terra, em busca de aqueles que pudesse seduzir e destruir. Com sua queda, Lúcifer agora se encontrava em um novo mundo, um mundo que ele queria dominar. Essa nova realidade o desafiou a encontrar uma nova maneira de exercer seu poder. Ele começou a vagar pela terra, buscando aqueles que poderiam se tornar suas vítimas. O que isso significa para a humanidade? O que a Bíblia diz sobre o papel de Satanás em nossa vida diária? Este é um momento crucial para refletirmos sobre como a queda de Lúcifer estabeleceu a batalha entre luz e trevas, bem como o papel contínuo de Satanás em tentar a humanidade a se afastar de Deus. Através de suas táticas sutis, Lúcifer se tornou um mestre da enganação. Ele usa mentiras e manipulação para afastar as pessoas do amor de Deus. Neste momento, vamos refletir sobre como suas ações ainda têm impacto em nossas vidas hoje. Como podemos nos proteger contra essas influências? Vamos nos perguntar: como podemos ser vigilantes e discernir as mentiras que podem nos desviar do caminho de Deus? A queda de Lúcifer não é apenas uma história antiga. É um lembrete do que está em jogo em nossas próprias vidas. Com Lúcifer agora na Terra, sua primeira grande vitória foi a tentação de Adão e Eva no Éden. Esta narrativa é um dos momentos mais cruciais da Bíblia e revela as táticas de engano que Lúcifer empregou. Ele se disfarçou como uma serpente e começou a plantar dúvidas nas mentes de Eva. Ao invés de apresentar a verdade, ele distorceu as palavras de Deus, questionando o que Deus realmente havia dito. É verdade que Deus disse que não poderiam comer de nenhuma árvore do jardim? Gênesis 3:1. Essa pergunta não apenas cria confusão, mas também gera um espaço para a dúvida. Vamos analisar a conversa entre a serpente e Eva, onde Lúcifer, com astúcia, apresenta uma visão distorcida da liberdade. Ele insinuou que Deus estava segurando algo bom deles. Ao fazer isso, ele não apenas minou a confiança de Eva em Deus, mas também a levou a desobedecer. Esta desobediência foi o ponto de partida para a queda da humanidade e o início de um ciclo de pecado e morte. A tentação de Lúcifer é um reflexo das tentativas que ele ainda faz hoje. Agora,
é importante refletir sobre como essa tentação no Éden ecoa em nossas vidas. Quais são as serpentes em nosso mundo que distorcem a verdade de Deus? Como podemos nos proteger contra as mentiras que nos cercam diariamente? Deixe aí nos comentários a sua opinião. A história de Adão e Eva não é apenas uma narrativa antiga. É uma lição sobre a fragilidade da confiança humana e a necessidade de permanecer firme na verdade de Deus. O impacto da queda no Éden foi monumental, não apenas para Adão e Eva, mas para toda a criação. O pecado entrou no mundo e se espalhou, criando uma separação entre a humanidade e Deus. Vamos refletir sobre como a desobediência de um ser humano teve consequências que ecoaram através das gerações. A partir deste momento, a luta entre o bem e o mal se intensificou, e a necessidade de redenção se tornou mais evidente do que nunca. Embora Lúcifer tenha triunfado na tentação de Adão e Eva, sua vitória foi temporária. Deus, em sua infinita sabedoria, já havia estabelecido um plano de redenção. Nesta parte da história, vamos explorar como a vitória de Lúcifer se torna uma introdução ao plano divino para salvar a humanidade. Desde a queda, Deus começou a revelar sua promessa de um Salvador que pisaria na cabeça da serpente, Gênesis 3:15. Este foi o início da luta entre a luz e as trevas, e a certeza de que, apesar da rebelião de Lúcifer, Deus não abandonaria sua criação. Vamos explorar os vários passos do plano de Deus, que culminariam em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse plano não foi algo improvisado. Foi uma manifestação da soberania de Deus. A história de Lúcifer, em sua essência, nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, Deus sempre tem um plano. A luta entre o bem e o mal se estendeu ao longo da história, culminando na cruz, onde Jesus derrotou o pecado e a morte. O sacrifício de Jesus na cruz é a manifestação final do amor de Deus pela humanidade. Mesmo quando Lúcifer parece triunfar, a palavra de Deus nos dá esperança. Este capítulo é um convite para refletir sobre a vitória de Cristo sobre Satanás e como isso impacta nossas vidas. Através de Jesus, temos a oportunidade de reconciliação com Deus, independentemente de nossas falhas. E a pergunta que fica é: como podemos nos apropriar dessa vitória em nossas vidas? Como podemos viver diariamente na luz de Cristo, rejeitando as mentiras e tentações que ainda nos cercam? Este vídeo não é apenas sobre a história de Lúcifer, mas sobre a vitória que temos em Cristo, que nos libertou das garras do pecado. Por fim, vamos falar sobre o destino final de Lúcifer. Embora ele tenha conquistado muitos ao longo da história, a Bíblia nos assegura que sua derrota está garantida. Em Apocalipse 20:10, lemos que ele será lançado no lago de fogo, onde enfrentará seu juízo eterno. Este é um lembrete poderoso de que, apesar das dificuldades e das tentações que enfrentamos, a vitória de Deus é certa. Neste momento, exploraremos a importância da perseverança na fé e como a promessa do juízo final de Lúcifer nos dá esperança. Lúcifer não terá a última palavra. Deus é soberano e suas promessas se cumprirão. Essa perspectiva sobre o futuro de Lúcifer também nos lembra da responsabilidade que temos como crentes. É um chamado à ação para compartilhar a verdade e a luz de Cristo com aqueles que ainda estão perdidos nas trevas. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na luta contra as forças do mal, armados com a verdade da palavra de Deus. A história de Lúcifer é uma advertência, mas também uma oportunidade para refletirmos sobre nossas próprias vidas. Estamos vivendo de acordo com as promessas de Deus? Estamos compartilhando a luz que recebemos? O futuro de Lúcifer é uma realidade, mas também é um convite para nós. Que possamos permanecer firmes na fé e ser luz em um mundo que muitas vezes parece sombrio. À medida que encerramos nossa jornada pela história de Lúcifer, o anjo caído, é essencial refletir sobre o que aprendemos. O orgulho, a rebelião, a tentação e a redenção são temas que ressoam em nossas vidas. A história de Lúcifer nos ensina sobre as consequências do desvio de Deus, mas também sobre a esperança e a redenção que temos em Cristo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no nosso canal. E lembre-se, mesmo em meio às trevas, a luz de Cristo sempre brilha. Até a próxima e que Deus te abençoe.